tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Canal da Cloud marcando presença aqui no TDC, The Developers Conference, edição Summit 2024 em Porto Alegre, minha terra. E hoje nós vamos fazer um encontro muito bacana, falando sobre tecnologia, carreira e, claro, oportunidades para as mulheres, para os homens também. Os grupos hoje, nós precisamos cada vez mais estarmos entendendo para onde o mercado de tecnologia está indo e como nós podemos agregar conhecimento e, por que não dizer, network na nossa carreira. Então, hoje o TDC abre as portas para a comunidade do canal da Cloud. Nós estamos muito felizes em marcar presença aqui, mas é claro que se a gente está falando de comunidade, a gente não pode estar sozinho, pelo amor de Deus, né? Então eu trouxe duas convidadas para a gente debater esse assunto hoje e, claro, trazer insights para você que nos acompanha sobre como você pode alavancar a sua carreira na área tech. Mas eu vou deixar elas se apresentarem. A Mayara Fagundes e a Lucilene Santos estão aqui conosco. Mayara, tudo bem com você? Oi, pessoal. Oi, Valéria. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Então, te falar um pouquinho de mim aqui, pessoal que ainda não me conhece. Então, eu sou a Mayara, eu sou Head de DevOps e CRE na V8 Tech. Estou aqui, né, participando desse evento maravilhoso, participando também aqui, né, do nosso canal da Cloud, que a gente tem aqui dentro do coração, né, já faz bastante tempo. Muitas parcerias e mentorias, né? Muito. Acabamos de fazer uma mentoria, né, falando sobre, inclusive, de um tema que a gente vai falar sobre aqui, né, nesse momento agora, né, compartilhando aí com a galera. Então, que a gente puder compartilhar, trazer alguns insights, trazer algumas dicas para o pessoal que quer se desenvolver na carreira e principalmente aí das mulheres, né, nosso time. Vamos puxar aí a nossa brasa para o nosso assado, Força né? Feminina, com Força certeza. feminina, vamos lá então. Muito bom. Lucilene, tudo bem com você? Tudo bom, galera? Eu sou a Lucilene, tudo bom, Val? Oi, Mayara. Oi. Sou a Lucilene, sou analista de telecom, trabalho na Unicred, trabalho na área de infraestrutura, faço parte do time de telecom, trabalho com a parte de TI, uma parte assim direcionada para homens, onde as mulheres, né, querem tomar conta também, fazer essa parte. Muito bom. Só antes da gente continuar, eu quero fazer um pequeno adendo que todas somos ex-colegas aqui em algum momento. Lucilene foi minha colega por muitos anos, Mayara também foi minha colega em outra oportunidade profissional e eu acho muito importante essa construção, porque independente de onde nós trabalhamos, né, ter a parceria é muito importante. E a gente não sabe, né, como vai ser o dia de amanhã. Então, é muito importante você criar laços, né? Por que não dizer isso, né? Com as pessoas que você trabalha. Eu sei que em alguns momentos a gente não consegue fazer isso com todas as pessoas, mas independente se nós estamos ou não em algum lugar, a partir do momento que a gente sai e vai para uma outra oportunidade, a gente sempre quer que seja uma oportunidade melhor, né, inclusive, mas a amizade é aquilo que fica e nós somos a prova disso, né? Hoje fazendo um podcast aqui no TDC. Né, uma mulher puxa outra mulher. Exatamente. E é muito importante nós termos esse espírito, porque muito se fala de inclusão no mercado de tecnologia. Nós mesmos, em muitos momentos da nossa carreira, eu tenho certeza que tanto eu como vocês eram as únicas mulheres ou a única mulher no seu setor. E querendo ou não, isso traz para nós uma mensagem muito importante. Eu posso ser a primeira, mas eu não quero ser a última e eu não quero ser a única. Com certeza. E a gente quer fazer a diferença dentro, né, do espaço onde nós estamos, por que não alcançar, né, o nosso lugar ao sol? Mas conta um pouquinho para nós, Mayara, da tua trajetória profissional e como você, né, se viu dentro da tecnologia. Era teu sonho de infância trabalhar com TI ou você caiu de paraquedas? Então, vou contar. Mas antes disso... A gente só tem 40 minutos, eu vou avisar tá bom, antes. pode deixar. Então, conta pro pessoal aí, Val, aproveitando o momento aqui que a gente está aqui no TDC, nesse evento, falando também de mulheres na tech e de network, né, conexões, como você comentou ali. Conta pro pessoal onde que a gente se conheceu, onde que a gente se falou pela primeira vez. Foi no TDC, muito Exato. bom. Foi a sua primeira palestra. Exato. E a minha primeira coordenação. Exatamente.
Então, se fortificou e fortaleceu a partir de ali. Com E certeza. a gente teve, né, essa relação para a vida, né? Então, Sim. assim, como... Quem diria, né? Quem diria? Né? Então, como as conexões são importantes na nossa Isso vida. traz em todos uma os mensagem, cenários, inclusive, né? para quem está no Com TDC, certeza. vai participar em próximas edições, né? Eu vejo que às vezes as pessoas olham o palestrante como um ser celestial, né? Que não caminha, ele flutua, e as pessoas têm medo, às vezes, de fazer um networking com aquela pessoa, mas assim, essa pessoa não vai me dar atenção, né? Vai me ver como mais um e não vai me procurar depois. E a gente é a prova viva de que isso não é verdade. Exatamente. Né? E fortalecemos uma amizade, nos tornamos colegas de trabalho por um tempo. Você não está mais naquela oportunidade profissional, nem eu, mas a amizade está aqui firme e forte, Com certeza. né, para a vida. Então, um recado, né, para quem vai em eventos, principalmente TDC, faça network. Né? Você não sabe as oportunidades que você está perdendo quando você não faz isso. Ó, fica a dica, hein? É. Fica a dica. E principalmente as mulheres, né? E lá dar um apoio, dar uma moral lá para as mulheres Sim. que também estão palestrando, para, né, acompanhar ali também e fazer presença, né? A nas gente não palestras. sabe como um feedback, um elogio, que pode parecer uma coisa simples, Mínima, né? faz a diferença Com na certeza. vida de quem está ali palestrando, preparou o material, se preparou para trazer um conteúdo bacana, né? Aquela palavra assim, nossa, aquilo que você falou, eu estava precisando ouvir, aquela dica que você deu, veio de encontro a uma coisa que eu estava precisando e Exato. tal. Então a pessoa percebe assim, uau, eu consegui ajudar alguém. Né? Isso é fazer network e, obviamente, a gente passa para a próxima fase do jogo, que é a amizade, né? Com certeza. Bom, mas falando um pouquinho então, né, da minha história, da minha linha do tempo, que faz tempo, na verdade. Falar Né? da idade Falar da também não é idade o também. objetivo do podcast. Não é o objetivo. Vamos chegar nessa parte. Não vamos dar detalhes. Mas, enfim, na verdade, assim, sempre eu me imaginei na área da saúde, né? Então, assim, desde que eu era bem novinha, né? Então, eu me imaginava na área da saúde. Nunca pensei assim, nossa, eu vou ir para a área de tech. Não era uma coisa que nem me passava pela cabeça. Mas também o que acontece? Eu vim de uma família humilde, de interior rural, né? Então, assim, onde meus pais não tinham instrução para me dar um direcionamento, e na escola onde eu estudava também era rural, e eu também não tinha ali um direcionamento para mim conhecer um mundo de tech. Assim, a gente não tinha ou de tech ou os outros, né, mundos de profissões, né? Sim. Então não tinha, a gente muito se espelhava nas pessoas que a gente conhecia, né, que era do nosso círculo de convivência. E o que a gente, né, que a gente via, assim. E também não tinha internet, né, pra gente dar um Google ali e pesquisar sobre, né? Então era Redes sociais, zero. Zero, exatamente. Existia esse mundo, galera, ainda, hein, que não, ele já existiu. Ainda Como nos os lembramos. incas e os maias Os astecas. atuavam, né? Mas enfim. E aí, então, a minha área era essa. Então, fui... Só que o que aconteceu? Acabou que eu terminei o meu ensino médio e eu precisava trabalhar, né? Porque, como eu falei, meus pais eram, né? Pagar as contas, né? Não tinha nem condições para, né, naquela época. Hoje Bancar uma faculdade. não tinha como coisa bancar uma assim, né? faculdade particular, porque naquela época ou era muito, muito caro. E longe também, E longe, porque eu morava muito longe, porque daí tinha que pagar estadia e tudo mais. Ou ia para uma federal. E mesmo a federal, os custos eram altos, porque tu tinha que ter o deslocamento, ou tu Sim. tinha que morar numa outra cidade, né? Então, e como eu não trabalhava, né? Porque também eu me formei muito nova, eu me formei com 16 anos, né? Então, Um investimento que não ia acontecer, né? não tinha como, né? Então, acabei ali passando por um tempo. E o que que acontece, né? Famosa cidade de interior. Qual é o primeiro trabalho de uma cidade de interior? É um estágio na prefeitura, né? É o único lugar padrão de quem mora no interior, é um estágio na prefeitura. Então, eu fiz um estágio lá, só que para fazer o estágio eu precisava estar estudando. E aí, como eu queria muito trabalhar e ter uma experiência, né, assim, de profissional, eu busquei, né, olha, quero saber sobre, assim, como que eu preciso fazer. E me falaram, não, tu precisa estar cursando ou um técnico ou uma faculdade. Como a faculdade era, né, Muito mais caro, né? distante, então eu vou partir para um técnico para começar, né? E aí eles falaram assim, ó, então, a gente precisa de alguém que mexa nos computadores. Esse foi... Mexendo nos computadores. Essa- Operador de computador. Esse mesmo Esse é um cargo que aparece na minha carteira de trabalho. Operador de computador. Então, Eu me imaginando somos da- operando ali o computador. né? Somos da mesma, né? É? Da mesma família. E aí, então, foi isso. Daí, então, eu me matriculei num curso técnico, né? E detalhe, esse curso técnico, e o estágio não era 6 horas com direito a férias. 8 horas. Era 8 horas. né? Vivemos 8 essa época horas, também, né? vivemos, aham. E sabe, vou abrir aqui.
Olha, para quem quiser saber, vou abrir minha remuneração. Não, vou abrir minha remuneração. Eu ganhava R$240 no meu estágio. Bota o sonzinho ali do dinheirinho caindo. Plim, plim. Eu acho que ela ainda ganhava mais que eu. E aí, sabe quanto custava a parcela do meu curso? Quanto? R$200. Uau, Então, ainda assim, sobrava um dinheiro, sobrava, viu? mas sobrava para Reclamando quê? aí, ó. Pro Xerox, porque tinha que tirar Xerox. Nossa. Então, Ai, precisava meu Deus. fazer Xerox, então tinha que tirar o Xerox. Então, enfim, e aí... Jovens de hoje não sabem o que é Xerox. Não sabem o que é Xerox. É tipo um scanner, só que impresso. É tipo, né, um print impresso. Mas enfim, né, aí caí de gaiato, né, nesse cenário, porque precisava trabalhar, e aí acabei me identificando. Passei muito perrengue ali no início, por quê? Porque também eu não tinha computador em casa, então... Pois é, como é que você arrumava o computador? Você sabia o que era por dentro? Então, quando eu cheguei no trabalho para fazer, tinha os computadores lá, mais velhos, assim, e aí eu olhava, quando eu tinha dúvida, como não tinha internet para dar um Google, eu buscava Os livros. Não, de noite, porque daí eu tinha aula todos os dias, eu tirava as dúvidas com os professores do curso. Tá Legal. acontecendo isso, o que é isso. E aí Então eles você muito passou borracha e memória, né? Muito. Da época do disquete, formatar computador com disquete. Trocou muito jumper de HD? Muito jumper com HD. Jovens de hoje também Windows não sabem o que é isso. 98. Galera, mas assim... Mas né, queimou muita fonte também, não? Sobrevivemos. Algumas. Porque assim, fazer a fonte ligar com um clipezinho. Exatamente. Mas assim, mas aí vamos tirar uma reflexão do momento, né? A vida é feita de 0 e 1, né? Então, assim, de erros e acertos. Então, assim, hoje erramos, mas acertamos mais que erramos e estamos aqui onde estamos. Importante. Exatamente. É o copo meio cheio, meio vazio. Meio vazio, exato. E daí você continuou operando os computadores, Isso. mas a Mayara de hoje não opera mais computador, né? O que você faz hoje, Mayara? Não. Hoje eu sou head de DevOps. Olha, deu uma melhorada, hein? Deu uma boa melhorada. Então, hoje você opera o DevOps. Hoje eu opero os DevOps. Então, hoje eu sou responsável por toda a área de DevOps e qualidade, né? Na verdade, sou head de DevOps e QA na V8 Tech, né? Que é uma empresa de consultoria, do ramo de consultoria, que hoje tem foco em inovação e inteligência artificial. Então, a gente está focado, né, em aceleradores, em produtos. Vocês têm um público de empresas, assim, um segmento padrão? Não. Por exemplo, financeiro, não, a gente tem agro, não, a gente tem todo de tipo. todos os tipos, isso, de todos os tipos. Temos clientes grandes, clientes gigantes, big clientes, e temos também aí clientes mais, né, assim, de médio porte, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou na área a se identificar no contexto de tecnologia, você te passou na cabeça em algum momento que você lideraria times? Era um objetivo final? Sim, era. Eu sempre gostei, na verdade, assim, eu sempre fui muito comunicativa, né? Assim, eu falo bastante, né? Então, inclusive, até nas minhas entrevistas de emprego, quando eu vou falar sobre um defeito, né, ou um problema, eu sempre falo porque eu falo bastante mesmo, né? Então, assim, mas eu me comunico muito bem, me relaciono muito bem. E o tech foi só um degrau da minha vida, sabe? Então, assim, hoje eu tenho minha bagagem de tech, né? Hoje eu sou head de DevOps porque eu tenho essa bagagem de tech, mas o meu foco é gestão, né? Gestão de pessoas, projetos e de pessoas, né? Tanto desde a parte ali da construção, né? Onde nasce as propostas, né? De projetos, e até o delivery, né? O final ali das entregas, acompanhar a evolução dos profissionais, acompanhamento das entregas, a gestão, né? Ali dos times, desenvolvimento de carreira, né? Desde os estagiários até os mais sêniores. O líder, ele é um mentor, né? Das pessoas as quais respondem para você, né? Sim. Então, eu vejo que a pessoa, ela vai se espelhar naquilo que você é e naquilo que você faz, né? Então, você... Sim. É como se você estivesse numa orquestra, mas você... Não necessariamente com um instrumento, mas você direciona as pessoas. Exato, mas é importante a gente ter essa bagagem técnica para conhecer, né? O cenário, para saber exatamente como que o delivery está funcionando. Que você esteve do outro lado, né? Exatamente, para as entregas. Então, isso me dá um diferencial, porque eu conheço a área, né? Então, é mais fácil ali a gente conseguir conduzir, né, os profissionais e as entregas e acompanhar a evolução, ver o que tem de oportunidade, né? Então, isso é muito bom. Mas eu sempre, assim, a minha meta, eu sempre pensei muito grande, assim, né? Tipo, olha, eu quero gestão, eu quero ser responsável, eu quero
posição de poder, assim, sabe? Dentro de tecnologia, assim, Isso é sempre me vi importante. isso. É porque a gente tem que pensar, assim, sabe? Que eu sempre levo para os meus times e quando eu faço consultoria, né, de carreira e quando eu faço ali mentoria, eu sempre levo esse foco, assim, a gente tem que ter um objetivo na nossa vida. Show. E ele tem que ser grande. Se a gente pensa pequeno, a gente cresce pequeno. A gente tem que ser grande. Não que esse objetivo grande a gente vai alcançar ele num curto prazo, né? Assim, Não que quer vai ter um dizer, salto. né? Mas a gente tem que ter um objetivo. Então eu sempre pensei, assim, obviamente, assim, que eu não sabia de toda a estrutura, né? Logo como eu comecei, como que funcionaria, qual que eram os cargos reais, né? Dentro de uma empresa, né? Assim, de tecnologia, para poder qual condução eu iria tomar. Mas eu sempre gostei mais de gestão e gostei mais de pessoas, né? Estar na liderança de estar ali em dos lideranças, isso, e acompanhar os projetos. Sempre fui meio metida também, assim, eu gosto de entender o que está acontecendo, o que tu está fazendo, como que está fazendo, né? Então, isso que me alavancou, assim, sabe? Então, e com certeza, assim, eu te afirmo que o que move uma carreira profissional é soft skill, né? Não é só o tech. O tech a gente estuda, aprende, né? Não Sim, é uma a gente coisa... vai estar sempre estudando, Sempre né? estudando, ainda mais nesse né, movimento tecnológico que anda muito rápido, né? Sim. Então, sabe que eu participei de uma palestra recentemente que a gente estava falando sobre o foco que é o TDC agora, que é a inteligência artificial. E a gente estava falando que a inteligência artificial, a cada 6 meses, ela triplica o tamanho de evolução. Nossa, muito rápido. Aí você pensa, se em 6 meses ela triplica, né? Como que eu vou levar, por exemplo, 1 ano para me qualificar em alguma tecnologia? Até Entendeu? você se qualificar, aquilo Já já foi, defasar. entendeu? Então, assim, a gente tem que estar acompanhando, a gente tem que estar muito atento, assim, né? Então, é isso que eu sempre levo, assim, para os meus times e levo para mim, né, como carreira, é sempre estar acompanhando a evolução para estar acompanhando a tecnologia, né? Porque senão a gente fica para trás. E sabe que você faz parte de um índice interessante. Eu palestrei não faz muitos dias sobre um cenário de carreira também, focado principalmente na presença feminina no mundo da tecnologia, seja em cargos operacionais ou em cargos de gestão. E teve algumas pesquisas que foram realizadas ano passado que no Brasil, 26% dos cargos de liderança hoje são de mulheres no setor tech. Mas 26 contra 74 ainda é um índice meio gritante. Sim. Né? E um ponto que eu achei bem interessante é que tanto a liderança como o operacional tem índices muito parecidos. O operacional ele varia de 24% a 25%. Então, se a gente for olhar, é uma margem de 24 a 26, independente do cargo. Então, a presença feminina não passaria de 26 dentro de uma empresa. Né? Então, primeiro ponto, somos mulheres e trabalhamos com TI. Ponto para nós. Sim. Segundo ponto, conseguir um cargo de liderança, como é o seu caso, é passar a próxima fase do jogo ainda. Porque, infelizmente, existe em muitos cenários contexto de discriminação, né? E infelizmente, isso não é dado muitas das vezes às pessoas que deveriam ter essa responsabilidade por, sei lá, questões de machismo, estrutura da empresa e etc. Então, o fato de estarmos trabalhando com TI já é um motivo para um grande parabéns. Com certeza. Sabe? E eu acho que é importante deixar claro aqui para você que a mulher não se apegue a índices. Nos ajude a aumentar esse índice, né? Aumentar essa presença. Não me interessa quantas tem. Está chegando mais uma agora. Exatamente. Eu quero contribuir com a sua fala, Val, por conta de que muitas vezes esse índice assusta. A gestão, alta liderança assusta, né? E muitas mulheres, às vezes, não se candidatam a essas lideranças ou não aceitam por conta de, às vezes, não estar empoderadas, né? Sim. Ou não terem segurança, né? Então, assim, eu acho que de dica para quem quer aí concorrer a um cargo de liderança, é exatamente ter um objetivo claro do que você quer e você acreditar que você consegue. Por mais que quando você realmente receber essa oportunidade, você ficar com frio na barriga, Tremendo na base, vai dar certo, né? A gente tem capacidade para isso, Sim. a gente consegue fazer isso e a gente
já conseguiu, a gente ainda vai conseguir ainda mais. Mas essas mulheres precisam se empoderar e precisam acreditar que elas conseguem. Então, muitas vezes, e eu já vi casos dentro de altas empresas de grande porte, de mulheres recusarem cargos de diretoria por conta desse cenário, assim, de se sentirem vulneráveis, ou sentirem que não vão dar conta, ou nesse sentido... Segura, né? Insegura, por conta... esse ponto de soft skill, sabe? De questão de desenvolvimento. Então, assim, eu afirmo, de novo, assim, é 100% soft skill para você conseguir chegar onde você quer. Toda ação tem uma reação. Isso aí é comprovado cientificamente, né? Fato. Então, assim, a gente precisa, tipo, o reconhecimento profissional, uma promoção e um cargo, né, de alto nível, ele é uma ação, uma reação das nossas ações, né? Então, assim, a gente precisa ter uma ação né, é o que eu quero, eu vou buscar e eu vou correr atrás disso, né? Então, assim, se você tem bem definido o papel que você quer, o futuro é logo ali, sabe? Sim. Então, assim, é muito, muito disso, assim. Então, acho que é essa dica que eu deixo seu maior nesse fã. Exatamente. Né? Não espere que outra pessoa acredite em você. Acredite você primeiro. Exatamente. Né? Porque tem um ditado, né? Contra fatos não há argumentos. Então, independente de o que o outro pensa sobre mim, o importante é o que eu penso, o que eu faço, como eu me desenvolvo, como eu executo as minhas atividades. E, às vezes, tem pessoas que realmente não vão lhe valorizar. Sim, exatamente. Mas aí é aquela questão... a gente procura outras pessoas que nos valorizem, exatamente. Né? É aquela questão da água, né? A água no mercado, a água no aeroporto e a água na praia, né? Exato. Qual é que vale mais? É a mesma água, só tá num lugar água. diferente, sabe? Então, tipo... aonde nos valoriza. E aí, reforçando um pouco ali também esse ponto da questão de desenvolvimento, né? O natural do ser humano, e nós, principalmente do pessoal de tecnologia, a gente é reativo, né? Assim, ser operacional. Então, a gente está operacional ali naquele momento, a gente recebe uma demanda, ou a gente recebe uma atividade, a gente executa, recebe, executa. Ou seja, a gente está sendo executor. Né? Normalmente a gente é executor, porque a gente tem uma demanda e tem uma atividade e executa. Só que a gente não pode ser executor, a gente tem que ser protagonista da nossa vida. Sim. A gente tem que, nós mesmos, decidir o que a gente quer fazer e como a gente vai fazer. Então, a gente não pode esperar as coisas acontecerem, a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Exatamente. E falando em fazer acontecer, Lucilene estreando conosco no podcast. Isso aí, hein? Deixa eu falar, Maiara, se a Maiara deixar eu falar, né? Deixa eu resumir agora a minha história aqui em 10 minutos. Não, a gente tem aí metade do tempo, Lucilene. Ela gastou só metade do tempo, só agora você gasta a outra metade. Tá bom. Vou resumir minha história aqui. Bom, eu também vim do interior, né? Comecei no interior. Assim, também não comecei na área de TI, comecei bem tarde. Porque nós já com uma idade mais avançada, uma idadezinha mais avançada. Já falei que idade não é o tema do podcast. Então, comecei com um técnico já avançado, acima dos 20 anos. Comecei com um técnico de informática. Trabalhava no supermercado, na padaria. Vi que supermercado não era para mim, não era isso que eu queria fazer. Nada né? contra quem trabalha em supermercado, mas a gente tinha mas, tipo, uma bem opinião, assim, eu não quero mais de alguma trabalhar coisa. de domingo a domingo. Era isso que eu não queria fazer. Não que trabalhar de TI também tu não trabalhe, né, nos domingos. Eu ia chegar nessa parte aí, mas já que você já... Mas a pessoal da remuneração Black é um Friday pouquinho... que eu diga, hein? Não, a remuneração é um pouquinho melhor, né? Com certeza. Trabalhar nos domingos. Mas assim, fiz meu técnico, fiz a minha graduação, né? Na área de redes, voltada à parte de redes, porque que é uma área que tem muita presença feminina, né? Muita, demais. Porque eu nunca gostei de programar, essa era a verdade. Por isso escolhi a parte de redes. Hoje é uma realidade bem diferente. A área de programação está voltada totalmente, tanto até para quem trabalha em redes. Hoje é o dia. Diferente das gurias, hoje eu trabalho no operacional, tá? Eu trabalho no operacional hoje, trabalho na área de telecom, como já falei, trabalho na área de infraestrutura, trabalho na Unicred, uma cooperativa, hoje cuido da parte de Fire, de 400 cooperativas, sou responsável pela parte de Fire, de todas as cooperativas. Cada cooperativa que vai inaugurar, sou a responsável pela abertura de cada agência. E é um desafio. Todo mundo falou, é um desafio para cada um.
E estamos lutando aí, né, para almejar mulheres aí, como a Valéria, como a Maiara, né, me impulsionando. Sempre. Uma puxa a outra. Uma mulher puxando a outra, me impulsionando. Assim, vindo nos TDCs, aproveitando as oportunidades, cada incentivo, cada palavra, cada network que a gente faz aqui é muito importante. Sim. Está sendo muito importante para minha carreira, está sendo... É um divisor de águas, né? Exatamente. É um start, na verdade, né? Tu vai enxergando assim, tu vai saindo daquela caixinha. Tu começa Isso. a sair daquela caixinha. Tipo, bem assim, o mundo não é só isso. Uhum. Tu começa a acordar daquilo que tu está. E é exatamente isso que está acontecendo comigo. Eu acho que é importante a gente conseguir dividir tanto no contexto de comecei na área, comecei por opção, comecei por necessidade, porque não gostava daquilo que fazia, né? Eu, assim como a Lucilene, também comecei mais velha, já estava com 21, 22. Bem na Comecei verdade. pelo técnico também, né? E quando eu cheguei no técnico, tinha jovens de 16, 17. Aí foi a primeira vez que eu pensei, né? Eu acho que eu já passei do ponto. Hoje, Tô atrasada. e aqui hoje, né, Val, os jovens têm a oportunidade que a gente, na nossa época, não tivemos. Sim, o acesso né? fácil à informação, né? Exato. E hoje existem programas que na nossa época não existiam. Sim. Então eles chegam muito além da gente. Eu acho que isso E às eles vezes têm causa. oportunidades, né, que a gente não teve na nossa época. Exatamente, porque na nossa época não tinha como você fazer, às vezes, uma faculdade remota. No tempo não tinha. E Curso online, né? Não vou citar nomes aqui, porque a gente não tá fazendo merchan de ninguém. Exato. Mas hoje existe uma infinidade de cursos do cursos. Brasil, de fora, plataformas, Com certeza. aplicativos, etc. Porque essa tecnologia não era acessível, não Para existia nós. Exato. no nosso tempo. Então, não estou dizendo que eu sou o tempo da Barça, apesar de que eu tinha uma lá em casa, mas o acesso à informação era mais restrito. Então, a gente aprendeu de uma forma mais doída, para assim dizer, precisava se esforçar um pouco mais, né, para chegar no objetivo. Então, a gente tem o cenário contra, né? A Mai comentou, morava no interior, você também. Eu não morava no interior, mas também não tinha assim muito incentivo da família, porque meu pai tem 4ª série, minha mãe tem 1º grau, né? Sim. Que é o ensino fundamental. Então, Eu não hoje, na tive minha direcionamento, família, eu né? ainda sou a única graduada da família. Eu não tenho Pra você ninguém ver. com graduação na minha família. Pioneira, Pioneira e continuo sendo. continua sendo. Na minha família, era o ensino médio concluído, terminou os estudos. Já tava tá de tudo parabéns. certo, feliz da vida. Venceu na exatamente. vida, zerou o jogo. Exato. Pois é, então a gente percebe como o cenário é diferente. Eu acho que às vezes as pessoas, eu falo por mim, a comparação é inevitável, mas às vezes a comparação ela não nos ajuda. Eu me lembro como se fosse hoje, antes de eu começar a fazer o curso técnico, eu trabalhava numa fábrica de plásticos, então às 6 horas da manhã eu já estava lá pegando no batente, né, largava às 2 da tarde, então 4h30 da manhã eu já estava de pé, porque eu tinha que caminhar quase 2 quilômetros até poder pegar o ônibus, porque ele estava bem longe da minha casa. E se eu perdesse aquele ônibus, eu tinha que ter um dinheiro para pegar uma condução por conta, para descer na faixa, como a gente diz aqui, e ir caminhando até o distrito industrial no escuro, numa zona nada agradável, para, né, não faltar o serviço. Eu tive que fazer isso algumas vezes. E eu me lembro que eu estava olhando TV, e o meu namorado estava lá em casa, né, hoje meu marido, e estava passando uma reportagem sobre os salários do time que trabalhava com tecnologia. Era o tema, né, da reportagem. E falando que precisava, tinha vaga, que não tinha gente, que não sei o quê. Aí era aqueles computadores, aquelas letrinhas verdes. Super moderno, né, em MS-DOS, né? E eu fiquei olhando aquilo ali, né? E eles falaram, não, porque paga bem, excelentes oportunidades, devia trabalhar com TI, daí falando com alguns professores, umas faculdades, lá, etc e tal. E daí o meu namorado falou assim, olha só, amor, tu podia voltar a estudar e trabalhar com isso aí, porque paga bem. Eu acho que ele já estava querendo me dar o golpe desde aquela época. Eu que não anotei, não captei a mensagem. E daí, sabe qual foi a minha resposta para ele? Ai, amor, eu tô velha já, vou começar a estudar, já passou minha época. Eu tinha 21 anos. E eu falei pra ele que eu estava velha. Aí, obviamente, ele falou pra mim que eu não estava. E eu continuei não concordando com ele, mas aquilo ficou batendo, assim, na minha cabeça, sabe?
E alguns meses depois, coincidência ou não, aí eu fiquei sabendo que tinha uma escola lá na minha cidade que eles tinham um curso técnico com bolsa para pessoas de baixa renda. Eu pensei, super me encaixo, né? Baixa renda, eu ganho pouco, Exatamente o que eu eu fiz. vou entrar nesse rolê aí. E na época, você falou quanto você ganhava, o curso era R$ 32. Você não tem noção que eu me estripava para conseguir pagar aquele curso. Sabe? Era uma dificuldade. E daí, um ponto interessante que eu comecei a estudar, e daí eu não sei ficar de boca fechada, né? Desde aquela época, já dava com a língua nos dentes. Contei pro pessoal lá na fábrica que eu trabalhava, né? Aquela fábrica bem glamurosa. Não preciso falar o nome, mas ela não existe mais, foi a falência, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, o que acontece? Eles começaram a falar, agora que tá estudando, vai ficar faltando, e não sei o quê, não mais querer trabalhar aqui, blá, blá. E daí eu pensei, realmente, eu não vou mais querer trabalhar aqui, eu tô estudando pra quê? Pra conseguir outro serviço, né? E o primeiro momento de network que eu tive foi com o professor. Você comentou que pedia ajuda pros professores, Sim. né? Pra eles te darem dicas, o que você podia fazer, computador não funcionava, etc e tal. Aí eu comecei a fazer amizade com os professores. Eu tava fazendo network, mas eu não sabia que chamava assim. Exatamente. Só que eu pensava assim, daqui a pouco eles sabem de algum lugar para me indicar, né? E coincidência ou não, uma das minhas professoras pegou e falou, olha, eu trabalho em tal lugar e eles estão precisando de uma pessoa lá. Então eu vou fazer o seguinte, vai lá amanhã tal hora para fazer uma entrevista. E um ponto curioso é que eu achei que ela tava mandando só eu, me senti super especial. Cheguei lá, tinha um monte de gente. Eu tava no segundo semestre, tinha gente do segundo, do terceiro. E daí quando eu olhei assim, não, eles vão dar prioridade para os que estão terminando, né? Eu não sei nada. Olha aí, o primeiro síndrome do impostor. Exatamente. Eu não sou capaz. Todos esses aí são capazes, menos eu. Menos eu. Né? E foi tão curioso que eu deixei todos fazerem a entrevista antes de mim. E quando eu vi que todo mundo terminou, que daí a moça que estava fazendo as entrevistas saiu, não tem mais ninguém. Ele falou assim, não, moça, eu também tô aqui para fazer entrevista. Eu disse, mas você foi a primeira a chegar? Aí eu assim, eu quis deixar eles ir primeiro e tal, né, não sei o que e tal. E eu cheguei a pensar em refugar e ir embora, sem falar com ninguém. Sem nem passar pela oportunidade. Exatamente, daí conversei com ela, daí ela não me disse na hora e tal. Aí no outro dia, durante a aula, a professora veio me dar os parabéns. A fulana lá disse que gostou muito de você, quer que você volte lá. Porque eu não tinha um celular, um WhatsApp, né? Sinal de fumaça era a única coisa que a gente tinha naquela época. Então a professora mesmo veio me avisar que aquela oportunidade para mim. Então foi o meu primeiro network que deu certo já de cara. Só que eu me arrependo de não ter continuado isso, né, no contexto da história, porque eu achei que aquilo foi só uma coincidência, mas não entendi a importância daquilo que a gente faz hoje, né, de estar presente na comunidade, Sim. Conversar com outras pessoas, até que ponto não digo nem no contexto de amizade, mas de você saber o que uma pessoa faz, aonde ela trabalha, ter uma comunicação ativa com aquela pessoa, que ela garantir que ela saiba quem você é, o que você faz, o que você sabe. Isso pode abrir portas que você nem sabia que estavam lá. Exato. Né? E as pessoas às vezes têm dificuldade de enxergar isso. E como a Lu comentou, eu estou sempre no meu mundo aqui, né? E não percebo que lá fora tem outras coisas também, diferente. né? Com certeza. E estar em eventos como o TDC abrem portas para nós. Abrem a mente, né? E tem uma frase que eu acho sensacional, que é a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao tamanho original. E isso é uma verdade, porque se você tem um objetivo, assim, eu perguntei para a Mai se ela já tinha a intenção, né, de ser uma líder, porque eu acho curioso, porque eu nunca tive. Eu acho que é interessante a gente conseguir entender a trajetória individual de cada pessoa. E isso é um ponto interessante. Tá tudo bem se você mudar a sua mente ao longo do caminho. Só porque você pensou em fazer as coisas de uma forma, não quer dizer que você não possa fazer uma correção ou uma alteração de rota. Sim. Né? Eu sempre pensei assim, nós estávamos na mentoria, né, um tempinho atrás, e eu comentei com o pessoal que eu tinha aquela percepção de meu sonho, né? Agora comparando com o seu, o meu sonho era ser aquele cara top do suporte. Sabe aquela pessoa que quando tá tudo caindo, vindo abaixo,
A pessoa chega, se meio Resolve. super-herói, sabe? Eu quero. Clica aqui, ali, ali, resolveu. Ah, vocês, seres inferiores, não sabiam onde estavam as coisas? Cheguei aqui, já O resolvi. garoto da TI, aquele do YouTube que tem. Isso! Ah, o Eu- Fernando. Eu me imaginava assim, aquela pessoa que chega e faz literalmente um milagre e sai correndo, assim, tipo, né, um Sim. mágico de Oz. E eu sempre achei isso muito legal. Mas por que eu tinha essa percepção? Que na empresa, até na empresa que nós trabalhávamos juntos, às vezes aconteciam uns BO, eles tinham que chamar alguém de fora e ficava aquele clima, né? Nossa, vai chegar aquela pessoa ali, vai resolver Com tudo. superpoderes. Um resolvedor. superpoderes. E aí depois isso. a gente via que o cara nem era tudo aquilo mesmo, no final das contas, né? Exatamente. A gente olhava assim, se era pra fazer isso, eu mesmo fazia, né? Mas tinha aquela expectativa, né, de ser aquele ser venerado ali que resolveu tudo saiu correndo, né? Porque eu achava aquilo maneiro. É bacana fazer isso aqui, né? E imaginava assim, eu não me vejo liderando pessoas acima de alguma coisa e também pela questão de oportunidades. Não de não me darem oportunidades, mas é porque é uma conta de papel de pão que, sob essa ótica, não necessariamente estaria errada. Porque, por exemplo, digamos, a Mayara fazer uma conta aqui, 50 pessoas respondem para você. Fazer assim. Uhum. Pode ser 200, mas vamos dizer que é 50, tá? Uma líder, 50 pessoas. Então, eu tenho 50 vagas para operacional e uma vaga para liderança. Para uma pessoa que está começando hoje, obviamente o operacional faz mais sentido, porque existem mais oportunidades. Sim. Não, com certeza. Então, se eu quero ser o líder que lidera, eu vou ter que passar essa fase do jogo. E eu tenho que entender que a quantidade de oportunidades não vai estar na mesma balança. A balança do líder é diferente. Então, eu acho que algumas pessoas, elas têm medo de passar para a próxima fase do jogo, porque depois que você perde a cadeira do operador para ser o do líder, agora você é líder. Então, você vai estar em operações de líder. Ninguém vai lhe dar uma vaga novamente para você voltar. É muito difícil. Sim. É muito difícil mesmo. Então, acho que às vezes a pessoa tem medo de literalmente trocar de áreas, não dar certo e depois não conseguir voltar. Então, acho que às vezes a insegurança é um grande problema, sabe? Quando eu falo de ser seu próprio fã, aquela coisa toda, também está relacionado ao lance da moral. Uhum. Porque a pessoa ela precisa acreditar em si mesmo, né? E nós temos que ser o primeiro a acreditar no nosso potencial. Porque a pessoa que não acredita no seu potencial, ela não vai a lugar nenhum, sabe? Então, esse é um ponto que faz uma grande diferença. Planejamento é muito importante, mas um planejamento sem estratégia pode te levar a um resultado indesejado, né? Então, uma pessoa que ela pensa, né, em ser líder, que conselho que você daria, Mayara? Então, eu acho que primeiro, né, todo mundo tem que passar. É um processo gradativo ali. Eu acho que não se torna um líder assim, eu quero ser líder e Acordei líder. acordei líder, né? Eu acho que é uma coisa, né, ali orgânica, né? Eu acho que a pessoa ela tem ali, mesmo às vezes ela não tendo um perfil, porque às vezes o pessoal me fala, né, eu não tenho perfil para liderança. Só que na visão dele, né? Sim. Mas a gente pode conseguir desenvolver isso, né? E a pessoa alavancar, assim. Então, assim, eu acho que primeiro a dica é querer muito, né? É 100% de soft, né? A gente precisa estar preparado, aliás, desculpa. Preparado, né? Obviamente qualificado, então a gente tem que ter as nossas qualificações, né? Até porque para você liderar uma equipe, você precisa saber o que ela faz, então você precisa estar dentro do contexto, então acho que você precisa estar qualificado. Eu acho que é 100%, né? Para não dizer, né? Eu acho que como um todo, assim, né? É soft, né? E relações, né? Eu acho que a gente tem que ter relações, a gente tem que ter network, a gente tem que ter a nossa comunicação, a gente tem que conhecer as pessoas, né? A gente tem que estar conectado com a nossa empresa, com a empresa que você quer, onde você pretende ali liderar. Eu acho que você precisa estar conectado, você mostrar ali que você é capaz, que você tem ali possibilidades, né, de agregar mais dentro da empresa. Então, gerar essas conexões. Então, basicamente é isso. Não existe uma fórmula de bolo, ali uma receitinha de bolo, né? Mas eu acho que querer já e estar qualificado, e nunca é tarde para se qualificar, eu Sim. acho que isso é o começo, né? E aí acho que as coisas vão acontecendo ali no... É muito bacana. Isso inspira, né, outras mulheres a pensarem também, né, tentarem se encaixar
no cenário de liderança, mas a gente também precisa pensar nas mulheres que não entraram na área ainda, né? Que tipo de desafios elas vão enfrentar no mercado de trabalho, né? E, obviamente, não podemos desanimar. Eu queria que você, Luciane, comentasse para pessoas que estão almejando trabalhar com tecnologia, né? Quais conselhos você daria, assim, coisas que talvez você gostaria que alguém tivesse te dito lá atrás, quando você começou, que teriam feito uma grande diferença, né? Talvez para acelerar ainda mais a carreira, né? Ou até mesmo algum perrengue que você passou que seria totalmente desnecessário, mas agora já foi, né? Que você possa trazer aqui para nós. Exatamente isso. Eu acho que a gente tem que acreditar, que nem tu disse, né, Val? A gente precisa acreditar na gente, acreditar em si mesmo. E é aquela coisa, né? É ler a vaga. Uhum. Não tenho 10%. O homem lê uma vaga e diz ali, ó, 10 requisitos. 10 requisitos. Ele não preenche 2, mas ele vai lá e se candidata. Verdade. A mulher preenche 9. Não ela vai. não tem só um requisito, mas ela não vai. Porque ela não se acha capaz, porque ela tem que ser perfeita. Uhum. Não. Tem que se empoderar e entrar lá e se Sim. candidatar à vaga. Exatamente. Se candidatar à vaga, tem Não, poder. não tem O não medo, a gente né? já tem, né? Exato. Ou não, a gente já tem, exatamente. E é um ponto bem legal que você falou, porque eu passei por uma situação muito curiosa dentro desse contexto, e até comentei em uma live outro dia que quando eu trabalhei na Microsoft, depois que eu saí, eu fui olhar os requisitos da vaga. Eu não tinha metade do que dizia lá, mas estavam os requisitos do setor todo. Aí não tinha como mesmo, nem se juntar, só tinha que juntar todo mundo numa única pessoa para dar todos aqueles requisitos. Exato. E isso explica porque muitas das vezes as pessoas acabam não se candidatando. Não se candidatando. Né? Mas qualquer homem vai lá, a maioria dos homens Vai. vão lá e se candidata. Eles não têm 1/3 Mas do que não tem precisa. medo. Não tem medo. E isso é uma coisa que é difícil às vezes da gente conseguir fechar, conseguir pensar. E por isso, não acredito em mim. Síndrome do impostor, não atinjo 100%, Exatamente. não vão me querer, tem alguém melhor. Não, seja, né, a sua maior fã e acredite no seu potencial. Se você for lá fazer a entrevista, não der certo, é aprendizado. Vamos para a próxima. Ninguém é obrigado a passar em todas. Mas é importante você entender os requisitos da empresa, as quais aí você se colocou, pensar o seguinte, bom, dessa vez eu não consegui. Mas se eu tiver uma outra oportunidade, vai dar certo. E até para quem já está dentro da empresa que vai concorrer a uma vaga interna ou que quer se desenvolver como liderança, é mostrar que você quer. Sim. É aquela história que não é visto, não é lembrado, né? Então, assim, às vezes a gente fica muito naquele, eu não sou reconhecido, ou eu não fui promovida, eu preciso, mas assim, vai lá você e fala com o seu gestor, olha, eu quero, meu próximo passo é esse. O que eu posso fazer para conquistar esse próximo passo, né? Quais as orientações que eu preciso? Pede essas orientações, pede um feedback, sabe? Sim. Então, não só necessariamente uma vaga externa, mas uma vaga interna mesmo. Eu quero ser líder agora. Quando tiver uma oportunidade, eu quero ter essa experiência, né? O máximo que você vai receber vai ser um não. Então, assim, e se você receber um não, você tenta de novo, porque a vida é feita disso, né? Nem todo o não vai ser um ponto negativo. Às vezes você recebe um não, mas é um momento de reflexão. Eu vou te falar que né? os maiores nãos que eu já recebi foram as melhores escadas na minha carreira. Porque aonde eu recebi vários nãos foi aonde eu falei, então tá, então vamos ver se não mesmo. Aí a gente usa a força do E ódio. aí a gente usa. é desafiada. Aí a gente é desafiada, exatamente. Porque a mulher tem disso também, né? Tem. A gente gosta disso, Quando a né? gente Perfil ganha um pouco É, negativo, já tem que senti. ser. Então tá bom, se eu não vou nesse lado, dessa forma como você quer, então eu vou de outro, sabe? Então, assim, É verdade. então eu vou num. Aí eu acho que a nossa mente abre outras possibilidades, assim, sabe? Quando a gente às vezes se vê em uma situação que a gente está sendo negado, ou que a gente está sendo. Eu acho que óbvio que cada momento a gente tira um aprendizado, né? Sim. Então, assim, posso fazer melhor. Tudo é ou aprendizado. Tudo é aprendizado. Então, recebi um feedback, por exemplo, que não foi tão bom. Mas, assim, o que eu posso melhorar realmente, né? Não só entrar no pântano negativo lá, né? E Sim. ficar lá me remoendo porque eu recebi aquele não, né? Não, beleza, eu recebi um não, então assim, enxuga essas lágrimas e vamos correr atrás do sim de novo. Tem uma frase que eu acho bem legal que é: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você.
Então, nós, obviamente, nem sempre vamos ter a resposta. Quase um trava-língua essa. É, quase um trava-língua. Mas é um contexto onde nem sempre nós vamos ouvir aquilo que gostaríamos de ouvir. Exato. Mas o que eu faço com essa informação que eu estou recebendo? Eu me recolho no meu mundo e vou chorar? Exato. Ou eu uso isso, nem que seja o choro, como um combustível para dar o próximo passo, para fazer a diferença e, obviamente, estar aonde eu gostaria de estar, né? Então, hoje eu vejo que, assim como você falou, alguns nãos que eu recebi, algumas oportunidades que me foram negadas me trouxeram até aqui. Então, se esse foi o preço, valeu a pena e eu passaria Com tranquilamente certeza. por isso novamente. Mas a vida é feita disso, né, Val? Assim, Experiências, experiências, exato. erros e acertos, né? Tanto Sim. na parte operacional, para quem, não só a liderança, mas quem está no operacional, a gente erra muito. Mas a gente acerta muito também, a entendeu? gente tem, Então, tem que pensar nesse com ponto. certeza, com certeza. Tudo Tudo é aquilo que- aprendizado. Isso, tudo aquilo que você vai fazer, nem sempre você vai ter a experiência que você gostaria para executar uma atividade. Sim. Sempre vai ser a primeira vez em alguma coisa. Exato. Seja no seu primeiro dia de trabalho. Por mais sênior né? que a pessoa seja Isso. em uma profissão, cada situação é uma situação nova. Até para quem faz transição de carreira, Com né? certeza. Aí você tava lá super bem, né, em um outro conhecimento, é apresentado para uma carreira diferente e agora, para que lado eu corro? Né, para onde que eu começo? Eu sempre brinco assim, quando eu começo em uma empresa nova, assim, ai meu Deus, virei o novato de novo, lá vamos nós. Até eu entender o que está acontecendo no mundo vai levar uns dias ainda, ou mais. Sim, Mas é importante assim a gente estar disposto a se reinventar, com certeza. sabe? Não somos um A Pokémon, gente não mas pode vamos se evoluir. abalar. A gente não se abala. Não podemos nos abalar. E, inclusive, não podemos passar do tempo. Eu acho que agora a gente já fechou. Então, pessoal, vou fazer aqui minhas considerações finais. Bom, para você que ouviu aqui esse podcast aqui conosco, independente do que você tem feito hoje no contexto de carreira, se você está ou não já trabalhando, né, na área de tecnologia, ponto que eu acho bem importante dizer é, temos vagas, importante. Magalu Cloud 2025 vai bombar, precisa de gente. E eu preciso também que você entenda que você precisa ser a sua maior fã. Acredite no seu potencial. A cada não desanime. Pense que isso é um combustível para você dar um passo ainda maior, um passo ainda mais significativo na área da tecnologia. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, se eu conseguir, você também consegue. Eu não sou melhor do que você. Com certeza. Então, assim, use toda a capacidade que você tem, todas as oportunidades, vá à luta, corra atrás e faça a diferença. Ah, mas não tem nenhuma mulher aqui, então serei a primeira. Não tem problema ser a pioneira, vou ser a primeira aqui. Sabe, se várias pessoas pensarem dessa forma, teremos muitas primeiras por onde nós formos, né? Eu vou deixar minhas colegas aqui se despedirem de vocês agora, Mai. Então, pessoal, foi um prazer, Val, foi um prazer, Lu, a gente, né, participar desse momento aqui. Eu acho que, assim, a gente já falou, né, bastante aqui em relação a desenvolvimento, né, o que a gente precisa para correr atrás dos nossos sonhos, eu acho que os nossos objetivos, principalmente, né, do que a gente tem traçado, então, eu acho que é esse o caminho, né, então, deixar também aqui para nós fazer aqui um momento de networking, né, que eu acho que importante. É importante, né? Então vamos aproveitar esse evento, aproveitar que é uma das coisas, né, dos pontos aqui, Pontos altos do evento. Pontos altos do evento, exatamente. Adicione a gente no LinkedIn, Maiara Fagundes, quem quiser lá trocar uma ideia, me chamar para a gente conversar mais sobre o assunto. Para quem quer saber de tech, quer saber de DevOps, né, lá na V8 Tech também a gente tem vaga aberta, inclusive estou com 5 vagas abertas lá para DevOps, tanto especialistas quanto sêniors, quanto os plenos, né? Então temos ali, nesse momento, 5 vagas abertas, fora as outras vagas abertas que nós temos hoje. Para conhecer a empresa também, entra lá no site, né, dá uma olhada lá nos nossos produtos, né, no que a gente atende, se você tem interesse aí, a gente está à disposição. Né? Então, me adiciona lá no LinkedIn, tá bom? Foi um prazer. Obrigado, galera. Obrigada, Mai. Obrigada, Val, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história. Né? Não tão grandiosa como a das meninas, né? Mas estaremos lá, chegaremos lá, né? Está no caminho. Com amigos nós vamos mais longe, vai por mim. Uma puxar a outra.
Obrigadão, pessoal. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Continuem acompanhando as lives, os conteúdos no canal da Cláudia, nossa comunidade no Telegram, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Se o Orkut voltar, a gente vai dar uma passadinha lá por Com lá certeza. também. Pessoal, satisfação estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.